Bito, o bode. O bode Bito e Onora nunca se deram bem. Por diversas vezes, a Nara teve que intervir para separar as brigas entre eles. A pequena, de temperamento explosivo, não deixava passar nenhum empurrão do animal. Bito, por sua vez, parecia saber que ela não gostava dele. Talvez por isso, sempre a seguia quando ela ia buscar água no poço próximo à cabana. Eventualmente, Onora voltava para casa sem água, completamente molhada e com a raiva estampada no rosto. O bode, impassível, caminhava atrás dela, ostentando a expressão de quem tinha cumprido sua missão. A mãe de Onora tinha que ficar atenta, pois na maioria das vezes, a pequena tentava usar sua funda com bolotas de lama para se vingar do animal, embora não tivesse sucesso devido à agilidade do bode. De certa maneira, a Nara e Orgo se divertiam ao ver as confusões dos dois. Mas quando Onora começou a tentar morder o animal como retaliação, decidiram que seria melhor encontrar uma solução para as brigas. Depois de conversarem, os pais, com um olhar incerto, chamaram-na e disseram: "Temos uma ideia para que Bito pare de te incomodar." Onora, desconfiada, olhou para o animal e, erguendo uma das sobrancelhas, respondeu: "Bode frito?" A Nara cruzou os braços e olhou para Orgo. O pai escondeu o sorriso. "Não, Onora, pelo Criador, não é nada disso. Vamos comprar um amigo para o Bito, assim ele terá com quem se divertir." A pequena coçou a cabeça, pensativa e desconfiada de que aquilo não seria uma boa ideia, já que dois poderiam ser problemas em dobro, mas preferiu confiar nos pais. Talvez eles estivessem certos. Mal sabia Onora que Bito seria tão importante no futuro próximo. Na manhã seguinte, uma visita chegou à cabana da família. Era Rotinick, com semblante sério, parecendo contrariado com algo. Ele iniciou uma longa conversa com Orgo e a Nara. Com o olhar curioso de sempre, Onora, de longe, observava e tentava absorver alguma coisa da conversa, mas sua atenção sempre voltava para Rotinick. Com cabelos ruivos e barba cheia, aquele indômito era assustador. Tinha muitas cicatrizes pelo corpo. O olho direito já não tinha visão. Era apagado, sem vida. Sua perna esquerda havia sido substituída por uma de madeira que o ajudava a se mover. A garota já havia percebido cicatrizes em seu pai, mas Rotinick parecia ter sido mastigado por algo enorme. Quanta dor ele deve ter sentido! Como podem chamá-lo de sem dor? Pensou Onora, sentindo uma tristeza inexplicável ao olhar para ele. O Ruma, com cicatrizes tão profundas, parecia carregar mais do que apenas dor física. Mesmo com tantas marcas, o maior sofrimento parecia vir de dentro. Uma angústia no visitante podia ser percebida pela garota. Provavelmente, essa dor vinha do sumiço de sua esposa, Camia. Essa tristeza era ainda mais aparente quando Rotinick olhava para Onora. Um olhar vazio, triste, talvez imaginando que, se tivesse um filho, ele poderia estar brincando com ela agora. A garota, embora muito jovem, percebia esse sofrimento e sempre tentava tratar o amigo da família com muito respeito, evitando assim que sua curiosidade a levasse a fazer as perguntas que não paravam de se somar em sua mente. Era perceptível que algo muito importante aconteceria, e depois de algumas horas, a conversa chegou ao fim. Rotinick foi acompanhado até a porta. Antes de partir, ele perguntou à garota: "E o bode? Tem se divertido com ele?" Os pais, apreensivos com a sinceridade dela, ficaram em silêncio. Onora olhou para eles com uma cara de quem gostaria de ser obtusa na resposta, mas, sorrindo, respondeu: "Ele tem se divertido muito comigo", deixando mascarada sua frustração com um amigo de 4 patas. Onora e seus pais se despediram do caçador e, com um olhar preocupado, ele seguiu seu caminho. Após fecharem a porta, o silêncio tomou a cabana. Então, Orgo disse a ela: "Em uma semana vamos a Texan. Muitos Ruma e de Pedra se reunirão lá para uma decisão importante." Olhando para a Nara, ele concluiu: "Sua mãe também fará uma apresentação no mesmo dia." A mãe sorriu para a filha e completou: "Vou querer que me ajude em uma canção. Espero que possa contar com você. E aproveitaremos para encontrar um novo amigo para o Bito." A pequena vibrou de felicidade e a abraçou, sem saber que o que estava por acontecer naquela reunião mudaria sua vida para um caminho assustador. Durante os dias que vieram, Onora e a Nara se dedicaram à canção. A mãe, vendo a felicidade da filha, tentava esconder sua angústia com o que poderia acontecer na reunião. Onora estava muito ansiosa e contava os dias para se apresentar. Seu único receio era saber se o plano para lidar com o bode daria certo. E então, o grande dia chegou. Com seus cabelos pretos e olhos castanho claro, idênticos aos de sua mãe, ela vestia sua melhor roupa, um belo vestido bege que combinava com o de Nara. Seus pais também se arrumaram, mas a mãe com um cuidado ainda maior, pois ia se apresentar para muitos.
Antes de deixarem a cabana, a garota percebeu o pai colocando um tipo de pedra em uma pequena bolsa que carregava pendurada no pescoço. Muito esperta, ela se lembrou de quando ele mencionou Othon, o descobridor das pedras. Ela se perguntava, será que essa é uma das pedras do tal Othon? A criança não tinha ideia do que realmente era aquilo, mas, em um triste momento que se aproximava, ela descobriria. O sol ainda estava tímido quando começaram a andar. Rumo ao sul, caminharam, passaram por uma pequena vila chamada Tetena, onde perceberam que muitos estavam seguindo para Texan. O movimento na estrada era atípico. Pouco depois de Tetena, encontraram um grupo de pedra. Eram 5 deles. Honora ainda estava impressionada com as criaturas. Um grupo grande como esse era muito raro de se ver, mas provavelmente haveria mais deles em Texan. Um dos gigantes era Berbo. Estava empurrando sua carroça vazia e ofereceu-se para levá-los. Honora arregalou os olhos. Tentava desviar o olhar. Mas Orgo, vendo que sua filha ficou entusiasmada com a oferta, resolveu aceitar. A alegria com o passeio estava evidente na garota. As lembranças desses momentos felizes com seus pais moldariam o que ela se tornaria no futuro e serviriam de combustível para que suportasse seu destino. Honora estava feliz em poder conhecer Texan. Era um lugar muito importante para a história de todos os Huma. Os Indômito fundaram o vilarejo ao sul da ponte da Ilha dos de Pedra, depois que um grande cerco contra a Ilha dos Gigantes foi feito. Assim, os de Pedra teriam um suporte, caso os inimigos tentassem destruir as pontes novamente. Normalmente, parte dos Huma Indômito vivia em pequenos grupos, muitas vezes em movimento, evitando se fixar em um único local. Ainda assim, havia muitos que preferiam estabelecer-se em vilas e vilarejos, especialmente após formarem relacionamentos mais estáveis. Sua capacidade de adaptação era impressionante e eles encontravam maneiras de prosperar, mesmo nas condições mais desafiadoras. Seus lares eram simples e frequentemente construídos em locais inusitados, em costas íngremes, cavernas ou até mesmo dentro de árvores. Mestres na improvisação, utilizavam os recursos disponíveis ao máximo. Contudo, esse comportamento aventureiro frequentemente trazia problemas. Era comum que os outros Huma organizassem buscas para resgatar indômitos que se perdiam nas situações mais inusitadas, presos em troncos de árvores, cavernas ou até em tocas de animais. Wingrats in the shadows, we still burn. We wear the scars like broken wings.